E se eu te dissesse que os homens mais ricos da Bíblia não ficaram ricos por acaso? Não foi sorte, nem herança, foi princípio. Eles entenderam algo que a maioria ainda ignora. Prosperidade não começa no bolso. Começa na mente e no espírito. Talvez você nunca tenha ouvido isso num culto ou num vídeo motivacional. Mas a verdade é que há um padrão silencioso entre todos os grandes nomes que prosperaram nas Escrituras. Um padrão que continua funcionando até hoje, mesmo num mundo completamente diferente. O que eles faziam de tão diferente? E mais importante, como aplicar isso agora, mesmo que você esteja começando do zero? É sobre isso que vamos falar. Porque se há algo que Deus deixou claro na palavra, é que a prosperidade dos justos é uma promessa, não um privilégio. Se a prosperidade é uma promessa, por que tanta gente ainda vive presa à escassez? A resposta pode estar em algo que você nunca questionou: as crenças que te ensinaram sobre dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro é a raiz de todo mal. Melhor ser pobre e honesto do que rico e corrompido. Ou até, quem tem muito dinheiro fez coisa errada. E aqui vai um choque de realidade. Isso não está na Bíblia do jeito que te ensinaram. Muita gente cita o verso 1 de Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas esquece a parte mais importante. O problema nunca foi o dinheiro. É o apego doentio a ele. Sabe o que isso gera? Uma programação inconsciente que te faz afastar o que você quer sem perceber. Você pode até sonhar com liberdade financeira, mas se lá no fundo acredita que ser rico é errado, você se sabota. Você hesita, procrastina, você trava. E enquanto isso, os que entenderam esse princípio fluem, porque eles não têm vergonha de prosperar. Eles sabem que a abundância não é pecado, é ferramenta. Jesus mesmo ensinou sobre administração, investimento, multiplicação. A parábola dos talentos não fala só de fé, fala de responsabilidade financeira com o que se recebe. Ou seja, o problema não é desejar mais, é não fazer nada com o que você já tem. Agora que esse peso foi tirado dos seus ombros, a pergunta muda. Se não há conflito entre fé e prosperidade, o que falta para começar a prosperar de verdade? A resposta está em aprender a alinhar sua mente, sua fé e suas atitudes. E é isso que vamos destrinchar a partir de agora. Se você observar com atenção, vai perceber algo curioso. As pessoas que prosperam de verdade, inclusive na Bíblia, têm um padrão silencioso em comum. Não é sorte. Não é só oração. E definitivamente não é carisma ou talento especial. É mentalidade aliada à ação. Pensa em José, traído, vendido, preso injustamente. Mas mesmo assim, onde ele chegava, tudo prosperava. Por quê? Porque ele levava a excelência onde os outros levavam reclamação. Onde muitos diriam, isso é injusto, ele dizia, isso é um preparo. José não se sentava para esperar o favor de Deus cair do céu. Ele se movia com fé, visão e atitude alinhadas. E quando chegou a hora, o que estava guardado para ele se manifestou. Quer outro exemplo? Salomão. Antes de se tornar o homem mais rico e sábio da história, o que ele pediu? Sabedoria. Não pediu ouro, não pediu glória, pediu entendimento. E o que Deus fez? Deu tudo isso e ainda acrescentou riquezas que nenhum outro rei teve. Está vendo o padrão? Os que prosperam colocam a sabedoria acima do dinheiro, mas usam o dinheiro com sabedoria. Eles entendem que a mente é o terreno e que Deus pode até dar a semente, mas quem cultiva é você. É por isso que, mesmo sem falar de lei da atração, esses personagens viviam alinhados com princípios que criam realidade. A pergunta que fica é: será que você tem cultivado a mente como um campo fértil para a prosperidade?
porque o próximo passo vai mostrar exatamente como isso funciona na prática. Agora que você entendeu o padrão silencioso daqueles que prosperam, precisamos olhar para o ponto central de tudo: a mente. A Bíblia não apenas reconhece o poder dos pensamentos, ela o coloca como base da existência. Em Provérbios 23:7, está escrito: assim como um homem pensa, assim ele é. Essa frase é muito mais profunda do que parece. Ela está dizendo, com todas as letras, que você não é o que tem. Você é o que acredita. E é por isso que tanta gente vive em escassez, mesmo trabalhando duro, porque mentalmente já se vê como limitado. Aqui entra o que hoje o mundo chama de lei da atração. Mas antes de virar termo de livro de autoajuda, isso já era princípio espiritual. O que você pensa, sente e fala com constância é exatamente o que você atrai. Não é mágica, é coerência vibracional. Você pensa escassez, sente medo, fala dificuldade. Então a sua realidade só pode devolver o quê? Mais escassez, mais medo, mais dificuldade. Agora, olha o outro lado. Quem cultiva pensamentos de abundância, quem treina a mente para enxergar oportunidades, começa a ver portas se abrindo onde antes só via muros. Jesus dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não falava de quantidade, falava de foco, direção e constância. A mente é um solo, e você planta nela todos os dias, mesmo sem perceber. O problema é que muitos estão semeando medo, dúvida e reclamação, e depois esperam colher paz e prosperidade. Mas isso não funciona, porque como toda plantação, o que você colhe é exatamente o que plantou. Mas basta mudar as sementes, e a colheita inevitavelmente muda também. Toda transformação começa pequena. Na maioria das vezes tão pequena que ninguém percebe, nem os outros, e muitas vezes nem você. É por isso que tantas pessoas desistem. Elas plantam novos pensamentos por uma semana, tentam um novo hábito por 3 dias, e quando não veem resultado imediato, voltam para o ciclo antigo. Mas a verdade é que a colheita exige tempo. Você já viu um agricultor plantar hoje e colher amanhã? Claro que não. Ele planta, rega, cuida do solo e confia no processo. Da mesma forma, sua mente também precisa de constância. Não adianta pensar em abundância só quando está tudo bem. É justamente nos dias difíceis que o solo está sendo testado. Por isso, cada pensamento positivo, cada afirmação de fé, cada nova atitude que parece pequena demais para fazer diferença, é, na verdade, uma semente poderosa. E se você continuar regando, ela cresce. E um dia, sem aviso prévio, a colheita chega. Naturalmente. Porque o mundo exterior sempre responde ao que foi plantado no interior. E o mais bonito de tudo isso é que ninguém pode impedir o seu processo de florescimento, exceto você mesmo, quando para de plantar. Agora, o que acontece quando você alia essas sementes mentais a um ingrediente fundamental que está presente em todas as grandes histórias de sucesso? Muita gente acha que riqueza tem a ver com sorte, com estar no lugar certo, na hora certa. Mas a verdade é mais simples e mais dura também. A disciplina é o que separa quem sonha de quem realiza. Não existe colheita sem constância. Não existe transformação sem repetição. E não existe prosperidade sem rotina. É aqui que muitos se perdem, porque esperam se sentir motivados para agir. Mas os que realmente prosperam entenderam algo diferente. Eles não dependem da motivação. Eles dependem da decisão. A Bíblia já ensinava: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. Napoleon Hill viu esse padrão nos maiores milionários que estudou.
Nenhum deles confiava na sorte. Todos confiavam na disciplina. Eles não deixavam para agir apenas quando estavam inspirados. Eles agiam todos os dias, mesmo quando estavam cansados, desanimados ou com medo, porque sabiam que o segredo não está apenas no desejo, mas no hábito diário que confirma esse desejo. E aqui está algo poderoso. A disciplina não é rigidez, é amor próprio. E quanto mais você age com disciplina, mais você se afasta da vida que não quer e mais se aproxima da vida que foi chamado para viver. Agora, existe um fator silencioso que impede muita gente de ser disciplinada. Um inimigo interno que trava decisões, adia sonhos e sabota conquistas. O medo é o ladrão silencioso dos sonhos. Você pode ter o plano certo, os livros certos, até a rotina ideal. Mas se o medo dominar seu coração, nada disso vai florescer. Ele paralisa, confunde, trava. Você pensa em investir, mas recua. Pensa em empreender, mas duvida. Pensa em crescer, mas congela diante da possibilidade de falhar. E o mais perigoso do medo é que ele se disfarça de prudência. Mas, na verdade, é só insegurança fantasiada de cautela. A Bíblia ilustra isso com um dos momentos mais fortes do Novo Testamento. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, mas afunda no instante em que duvida, Jesus olha e diz: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Essa é a cena que se repete na vida de muitos. Eles até começam, mas no primeiro vento contrário, afundam. Não por falta de capacidade, mas por excesso de dúvida. Napoleon Hill novamente foi direto. O medo é o maior obstáculo para a riqueza. E é por isso que o antídoto para o medo não é a ausência do risco, é a clareza do propósito. Quando você tem um porquê forte o suficiente, nenhum obstáculo é grande demais. Você até sente medo, mas não é guiado por ele. Você age apesar dele, porque quem tem um propósito claro não pode se dar ao luxo de desistir. No meio de tantos conceitos, técnicas e estratégias, há um princípio que parece simples demais para ser levado a sério, mas é justamente o que falta para muitos: gratidão. Não como uma frase pronta, mas como um estado de consciência. A gratidão é o que alinha sua mente à frequência da abundância. Não se trata apenas de agradecer pelo que tem, mas de valorizar cada passo da jornada, mesmo antes da chegada. A Bíblia ensina com clareza: em tudo, dai graças. Napoleon Hill observou que os milionários não ficavam focados no que faltava. Eles reconheciam o que já possuíam, mesmo que fosse apenas um talento, uma ideia ou uma oportunidade. E por valorizarem isso, multiplicavam. A lei da atração reforça: você atrai mais daquilo que reconhece. Se você só vê escassez, recebe mais motivos para reclamar. Mas se você começa a enxergar bênçãos, mesmo pequenas, sua mente se abre para ver o que antes parecia invisível. Por isso, anote aí um exercício simples. Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pode parecer bobo, mas aos poucos você vai perceber. Quanto mais você agradece, mais motivos tem para continuar agradecendo. Gratidão é o solo onde a prosperidade cresce em paz. E quando você une propósito com gratidão, o caminho se abre, o medo recua e a ação vira um estilo de vida. A verdade, meu amigo, é que a jornada rumo à prosperidade não começa com dinheiro na conta. Ela começa no silêncio da mente, na mudança de visão, na coragem de pensar diferente. Você aprendeu hoje que riqueza não é pecado, é promessa, quando construída com sabedoria, diligência e fé. A Bíblia nunca condenou o dinheiro. Condenou sim o amor ao dinheiro acima de tudo, mas também disse: o homem sábio deixa herança para os filhos de seus filhos. Ou seja,
Não se trata apenas de enriquecer, mas de viver com propósito e deixar um legado. A mente é o solo, a fé é a raiz, a ação é o fruto e a gratidão é o adubo invisível que acelera tudo. Talvez você tenha escutado tudo isso e pensado, mas será que eu consigo? A resposta está em outra promessa. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Com disciplina, visão e uma mente renovada, você pode. Napoleon Hill estudou centenas de milionários. Sabe o que eles tinham em comum? Clareza, propósito, ação contínua e fé. Muitos deles sem sequer perceber que estavam alinhados a princípios eternos. E se você chegou até aqui, isso não é por acaso. Pode ser o seu ponto de virada. Então aqui vai um convite. Não pare por aqui. Revise os pontos que mais mexeram com você. Aplique ao menos uma ideia ainda hoje. E, principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer ver crescendo ao seu lado, porque transformação de verdade é assim. Ela começa dentro, se espalha pelo mundo e volta multiplicada. Se esse conteúdo tocou seu espírito, comenta aqui embaixo. Minha mente está pronta para prosperar. Esse é mais que um comentário, é um compromisso. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, os pensamentos do diligente tendem à abundância. Então cuide da sua mente, do seu ambiente e da sua direção. A prosperidade já está a caminho. Só falta você dar o próximo passo.